Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Caros alunos, vamos aí à nossa proposta de número 1. Uma questão que vai abordar um pouquinho de reações orgânicas envolvendo nomenclatura, que é sempre uma temática muito forte na sua prova, né? Na prova do Enem, é habitual ele colocar uma reação modelo e a partir da reação modelo você reproduzir a mesma reação, só que agora com novas substâncias. Então vamos à proposta de número 1. Vamos fazer a leitura dela. Na química orgânica, a reação de Hertz é o tratamento de um haleto de alquila com o sódio metálico para obter o hidrocarboneto correspondente. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Perceba o seguinte, você tem 2 vezes o haleto de alquila, mais 2 vezes o sódio. Então, um sódio vai atacar, no caso do haleto de alquila, removendo o cloro. Então, o que teríamos aí, um haleto, vai ter a saída do cloro. Então, vai ficar uma cadeia com 2 carbonos. E aí, um outro sódio vai atacar uma outra cadeia do haleto, removendo também o cloro. E aí, você vai unir as 2 cadeias carbônicas. Então, vamos ter uma cadeia com 2, sendo unida a outra cadeia com 2, formando uma cadeia de 4 carbonos, que vai ser, no caso, aí, o butano. Então, você faz a remoção dos cloros e a união das cadeias. É exatamente isso o que o modelo reacional coloca para você. Só que no comando ele pede. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na síntese de Hertz do 2-cloro 2-metilbutano é... Então percebam, você vai ter uma cadeia principal com 4 carbonos, e aí no carbono 2 você tem o metil e você tem o cloro. Vamos fazer a remoção do cloro. E aí vamos ter uma primeira estrutura. Como isso vai ser reproduzido por 2 vezes, eu vou pegar mais uma vez o 2-cloro 2-metilbutano e vou retirar o cloro. Nos carbonos onde ocorreram as retiradas dos átomos de cloro, vamos promover a união das 2 cadeias. Então vamos ter uma cadeia principal com 6 carbonos, que vai ser o hexano. No carbono 3, por 2 vezes, vamos ter metil. E no carbono 4, por 2 vezes, vamos ter metil. Então, a nomenclatura que nós vamos ter vai ser 3,3, 4,4, tetrametil, hexano. Gabarito, letra A. Proposta de número 2. Uma questão que aborda uma temática muito frequente, que é a parte de corrosão. Então, perceba que a questão vai trabalhar com relação ao aço, que é uma liga metálica formada por ferro e carbono, e o carbono tem uma importância grande porque ele reduz a flexibilidade do ferro. Porém, você tem um alto teor de carbono associado ao aço, vai deixá-lo quebradiço. Porém, você tem um aço inox, que é um aço que apresenta um teor de cromo e de níquel. Então, vamos fazer a leitura do enunciado. O aço é uma liga metálica de vários elementos químicos, sendo os principais o ferro e o carbono. Já o aço inox é um tipo de aço contendo pelo menos 10,5% de cromo, como composição química balanceada para ter uma melhor resistência à corrosão. A figura a seguir representa como a ferrugem se alastra sobre a superfície do aço. O motivo pelo qual o cromo proporciona uma maior resistência à corrosão deve-se a... Então perceba, quando você tem um aço sem o cromo, o que é que ocorre? O ferro, ao oxidar, ele forma uma película que ela não tem adesividade. Ela vai se desprender da estrutura do ferro e ela vai se desprender e vai rachar. O oxigênio entra, a água entra, oxidando o ferro que está abaixo. Por isso que durante o processo de oxidação do ferro, é comum você ter uma oxidação em escamas. Exatamente porque você vai formando uma película que quebra, o oxigênio entra, a água entra e você vai oxidando as estruturas inferiores. No caso do aço inox, a questão aborda exatamente a presença do cromo. E quando ele oxida, ele forma uma película protetora, que é o que nós chamamos de camada de apassivamento.
E essa camada de apassivamento, ela forma uma película de alta adesividade, que vai impossibilitar que água e oxigênio entrem em contato com a camada que está abaixo dela, que é exatamente a camada de ferro. Então você passa a proteger o ferro exatamente pela formação de uma camada de apassivamento. Se você reparar um pouquinho no seu dia a dia, que você pega, por exemplo, uma estrutura de ferro, ela tem que ser pintada, exatamente para que a pintura possa criar uma película isolando o ferro do contato da água e do O2. Mas objetos formados por alumínio, eles não precisam ser pintados. Exatamente porque o alumínio, naturalmente, quando ele oxida, ele forma uma camada de apassivamento, que vai proteger o alumínio que está abaixo dele. E é esse mesmo princípio do alumínio que você passa a utilizar na questão do aço inox. Então, o nosso gabarito, formação de uma camada de apassivamento, letra B de bola. Proposta de número 4. Uma proposta que vai envolver um pouco da química ambiental, na questão da remoção de metais pesados, envolvendo equilíbrio químico, na parte de coeficiente de solubilidade, conhecido como KPS. Vamos à leitura da questão. A água de Nova York, conhecida como uma das melhores do mundo, está ameaçada pela contaminação por chumbo 2+, que é altamente tóxico. O metal prejudica o desenvolvimento do cérebro, causa distúrbios de comportamento e os danos são permanentes. Uma das formas de remoção do metal é por meio da adição de um ânion que, ao entrar em contato com o íon do chumbo, forma um composto de baixa solubilidade. Perceba na tabela que ele coloca para você um total de 5 sais envolvendo o chumbo, e um ponto que é comum a todos os sais é que, ao promover a separação, você vai ter, no primeiro caso, 1 mol de Pb2+, e 1 mol do sulfeto. No segundo, 1 mol do Pb2+, 1 mol do carbonato. No terceiro caso, 1 mol do Pb2+, 1 mol do sulfato. No quarto caso, 1 mol do Pb2+, 1 mol do oxalato. E no quinto caso, 1 mol do Pb2+, e 1 mol do cromato. Perceba que quando você vai para os íons, a proporção é sempre a mesma, de 1 para 1. Um cátion, um ânion. Quando você tiver que todos os sais, eles apresentam a mesma proporção em cátion e ânion, eu posso falar o seguinte, que quanto menor for o KPS, menor vai ser a nossa solubilidade. Perceba no comando da questão agora. Analisando os valores de KPS da tabela acima, o ânion mais adequado para a remoção do metal em questão é o. Então perceba, você tem na água o Pb2+. Eu vou ter que promover a adição de um ânion, onde esse ânion, ao se encontrar com o Pb2+, ele possa conduzi-lo para o fundo, exatamente formando um composto de baixa solubilidade, formando sólido. Então o ideal é que eu remova esse metal do meio aquoso e leve-o para a formação de um sólido. Então, se eu quero fazer isso aí com maior eficiência, eu tenho que escolher aquele composto onde eu tenho o menor KPS. Ou seja, menor KPS, menor a solubilidade. Então perceba que quando você joga o sulfeto, ao se encontrar com o chumbo, ele vai estar formando o composto de menor solubilidade. Então ele vai ter uma maior eficiência na remoção do metal pesado. Então perceba que essa relação do KPS com solubilidade, para compostos diferentes, eu posso fazer quando o cátion e o ânion, eles apresentam a mesma proporção estequiométrica. Como todos apresentam a proporção de 1 para 1, onde eu tiver o menor KPS, eu vou ter a menor solubilidade. Então o sulfeto, ele vai ser o ânion que vai conduzir o chumbo para a formação de um sólido com maior facilidade, exatamente em função do seu baixo KPS. Então, nosso gabarito, o sulfeto, vamos ter a letra A. Caros alunos, desejando a todos uma excelente prova. Então, na prova de natureza, é sempre procurar vincular aquelas questões da química ambiental, sempre buscar a parte de estequiometria envolvendo metalurgia. Então, são pontos importantes. Então, desejo a todos uma boa prova. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.